Se ninguém nunca te abordou do nada dizendo que Jesus te ama e te entregou um desses papeizinhos enquanto você estava na parada esperando o ônibus, de duas uma: ou você não sai de casa, ou então não mora no Brasil. Esses folhetinhos que geralmente trazem essas formiguinhas fofinhas estampando mensagens religiosas ou então trechos da Bíblia, definitivamente são elementos presentes no nosso dia a dia. Tão presentes que a gente pode até afirmar que não existe ninguém por aqui que não saiba o que é esmilinguido. Criado há mais de 40 anos, essa formiguinha fofinha com luvas e sapatos amarelos é uma imagem extremamente forte no nosso cotidiano. E não só por causa desses folhetos que a gente viu agora, que geralmente são distribuídos de graça pelos evangelizadores, mas também devido à extensa lista de produtos, que vão de bíblias infantis e itens religiosos, até elementos não diretamente ligados à religião, como materiais escolares, brinquedos, jogos de tabuleiro e até mesmo produtos de higiene e alimentícios. Ou seja, temos aí um personagem utilizado para um fim religioso, mas que ao mesmo tempo é um grande vendedor de produtos. E é exatamente essa dualidade que faz um pessoal mais crítico, vamos dizer assim, ter algumas dúvidas. Afinal, o esmilinguido é um personagem utilizado para passar uma mensagem cristã, ou então ele se aproveita dessa mensagem para obter lucro? Será que o folhetinho distribuído lá de graça nas paradas de ônibus são feitos só com a intenção de passar uma mensagem de fé para as pessoas, ou eles são uma espécie de propaganda? E hoje a gente vai analisar melhor tudo isso. Eu vou contar aqui pra vocês a história completa dessa franquia, pois o esmilinguido você pode até conhecer, mas com certeza você não sabe nada mesmo sobre a sua história bizarra. Ei! Para com isso! Mundo tá virando ponta cabeça! Socorro! Para! PDA, por favor, me ajuda, bichinho! Ah, você conhece esse fracote aqui, é? Não conheço. E se você quer continuar incentivando que a gente vá atrás de mais histórias como essa, então, se puder, faça parte do nosso grupo de membros. Vai ser um investimento bem pequeno, mas que pra gente fará toda a diferença. E agora, vamos continuar. É assim, miudinho, ninguém vê. Bom, antes de tudo, é legal deixar bem claro aqui que Esmilinguido é uma franquia brasileira. Pois é, isso é meio óbvio, né? Mas com certeza tem muita gente que não sabe. E a sua origem, na verdade, veio para suprir algo que estava faltando no mercado religioso nacional, que era uma franquia evangélica voltada para crianças. Bom, o mercado evangélico, hoje conhecido como gospel, na verdade é algo que a gente herdou lá dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, até os anos 50 não havia nada por aqui voltado para esse público, até porque ele era bem pequeno, né? E por isso, quando as grandes igrejas lá de fora vieram para cá para trabalhar com as suas marcas, eles tiveram que se adaptar um pouco à nossa cultura. E por isso, até meados dos anos 90, mais ou menos, o comércio evangélico não era exclusivo para protestantes. E os produtos que eles lançavam traziam mensagens mais neutras, tipo de amor cristão, que também poderiam ser vendidos para a comunidade católica. E foi justamente aí, nessa primeira entrada de produtos religiosos vindos dos Estados Unidos, que o Brasil ganhou a sua primeira marca gospel infantil, que foi a revista Nosso Amiguinho, cuja primeira publicação é datada de 1953 e que liderou o mercado evangélico para crianças por quase 3 décadas, pelo simples fato de ter sido o único produto desse tipo comercializado no Brasil até o final dos anos 70. Só que essa revistinha aí tinha um problema, ela não representava de jeito nenhum a realidade do brasileiro. As histórias vinham diretamente dos Estados Unidos, então haviam muitas edições que fugiam da nossa realidade, como Neve no Natal e Casas com Chaminés e coisas do tipo. Bom, mas apesar desse mercado ter se iniciado lá nos anos 50, foi somente nos anos 70 que as igrejas daqui tiveram forças para criar as suas próprias mídias e não depender mais só do que vinha lá de fora. Foi nessa década que eles começaram a investir em rádio, televisão e nos mais variados veículos de comunicação. Nós podemos até dizer que os anos 70 foram um ano de experimentação para o mercado gospel brasileiro. E foi também nessa década que um grupo de jovens se reuniu para tentar revolucionar a parte infantil desse mercado. Encabeçado pelo até então arquiteto Hjalmar Dicey, esses jovens, que eram ligados à Igreja Evangélica do Cristianismo Decidido, fundaram no final dos anos 70 uma empresa chamada Artes Visuais Cristãs, para fazer produtos para crianças que passassem mensagens religiosas. E um dos primeiros itens promocionais do grupo foi criado pela esposa do seu fundador, a artista plástica Márcia Dicey.
E se tratava de um folheto com o desenho de uma formiga, junto com um texto motivacional sobre a própria equipe, dizendo que eles eram pequenos e frágeis, mas muito entusiasmados e decididos em não apenas criticar, mas apresentar uma mensagem sadia ao povo brasileiro. Bom, mas o interessante é que essa formiga não surgiu do nada. Esse era um desenho que a Márcia costumava fazer a todo momento em qualquer pedaço de papel que ela pegava. Só que originalmente ele não era chamado pelo nome que nós conhecemos hoje. Lá na sua primeira publicação, ele havia sido batizado como Zecão, um nome nada a ver com uma formiguinha, né? Não é por menos que quando o grupo decidiu dar continuidade aos produtos baseados nele, o seu nome foi alterado. E o novo título veio de uma expressão que o Hjalmar sempre utilizava nas reuniões do grupo. Ele costumava dizer que não queria que a sua empresa trabalhasse com produtos de má qualidade, que não trabalhasse com produtos esmilinguidos. E com um novo nome decidido, se iniciou assim nos anos 80, uma série de cartõezinhos e tirinhas voltadas para as crianças, todas desenhadas pela Márcia e com os textos de um outro nome do grupo, o escritor Carlos Tadeu Gribowski. Essas histórias costumavam trazer tanto mensagens religiosas quanto versículos bíblicos. E conforme o projeto foi desenvolvendo, a nossa formiguinha foi ganhando novos amigos, surgindo assim a Turma do Esmilinguido. Turma que, vale avisar, sempre variava bastante entre um produto e outro, mas que acabou se estabelecendo em 6 integrantes fixos. O Esmilinguido é o líder, e foi originalmente criado como uma personalidade mais humana, cometendo erros e aprendendo com eles, mas que com o tempo assumiu um papel mais de exemplo a ser seguido, sendo a partir de então, o personagem que conversava diretamente com Deus e que ensinava os demais como resolver os conflitos. Depois temos a Faniquita, que é a principal personagem feminina, também temos o Forfo, que é o mais ingênuo, e os 2 personagens que trazem uma representatividade mais regional, que são o Piriá, que representa o povo do sul, e o Pildas, que é o nordestino. Esses 2 sempre mais ligados a histórias de aventuras. E com o time criado, era hora então de comercializar a marca e fazer parcerias. Tive uma ideia. Venham aqui. E logo de cara, uma editora cristã chamada Luz e Vida se apresentou muito interessada, passando não só a fazer a parte editorial, de lançar revistas, folhetos e livros, mas também a licenciar a franquia para outras empresas, para a criação de brinquedos, produtos escolares e coisas do tipo. E pelo jeito, o público brasileiro estava realmente órfão de uma marca evangélica infantil, pois logo de cara as formiguinhas fizeram um enorme sucesso, ao ponto de competir de igual para igual com franquias puramente comerciais, como o fenômeno Xuxa lá nos anos 80. Já nos anos 90, o grupo decidiu dar um passo a mais, e com a popularização dos videocassetes, eles decidiram lançar um desenho animado em VHS. Desenho esse que trazia os próprios criadores como os dubladores. Bom, e esse filmezinho recebeu o título de Esmilinguido em Moda Amarela, e contava a história de quando a formiguinha principal decidiu limpar suas luvas e sapatos. Puxa, fiquei lindão, hein? E a rainha do formigueiro o elogiou por causa disso, causando assim a inveja de um amigo, que posteriormente acabou se arrependendo desse sentimento após ouvir as lições do Esmilinguido. E por mais que essa produção tenha sido muito precária e mal feita, ela ajudou em muito a deixar a marca ainda mais popular. A partir dos anos 2000, a editora investiu pesado na criação de novos filmes e desenhos animados, e hoje podemos dizer que ela já é uma marca internacional, ganhando constantemente traduções em espanhol e também em inglês. Você não precisa falar tão perto assim de mim, né? Aliás, você tá com bafo. Mas enfim, é essa a história meio dúbia e meio confusa do Esmilinguido, uma das mais importantes e antigas franquias antigas nacionais, mas que pelo fato de ser cristã, seus bastidores não costumam gerar muito interesse das pessoas. Eu, particularmente falando, nunca fui consumidor ou público-alvo deles, mas tenho um carinho enorme, né, principalmente por causa dos produtos. Quem é que nunca teve aí um caderno, uma agenda, adesivos ou qualquer outro material escolar dessas formiguinhas, né? E quanto àquele princípio de religião acima do lucro ou vice-versa, bom, eu acho que isso daí vai da interpretação de cada um. Comentem vocês aí as suas opiniões sobre isso. Oxente, bichinho!